Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e continuamos a discutir pressão alta. João, nós fizemos um monte de trabalho juntos, com o pessoal que só comia peixe, com o pessoal que só tomava açaí, com as populações que comiam peixe e tomavam açaí, tá? E tu moras hoje num município que o pessoal come peixe e toma açaí, que é Abaetetuba. Nós já fizemos alguns trabalhos juntos analisando a população quilombola. Qual a conclusão desses trabalhos? Nós tivemos um trabalho pioneiro feito no Brasil, que foi com a comunidade quilombola. Foi na comunidade quilombola de Piratuba. Foi uma avaliação de hipertensos nessa comunidade. Os índices, por sinal, foram maiores do que no Brasil. Apesar de ser uma comunidade rural, isolada, pessoas que trabalham com uma atividade física maior, que é roça, tá? Eu creio que em homens foi 41% de hipertensos, em mulheres 35%, lá foi até maior em homens que em mulheres, 35%, 32% em mulheres. Então nós tivemos um trabalho em que a prevalência foi maior do que na população do resto do mundo. Do resto do mundo. Isso existe. Nós temos, é diferente, por exemplo, de um trabalho que teve com uma população indígena, Yanomami, em que não tinha hipertensão, um trabalho dos anos 60 para 70. E tem um trabalho também dos anos 50. Esse trabalho que definiu a história do sal, lembra? Foi feito, um dos meus professores da Escola Paulista de Medicina participou. Eu lembro que não saiu numa revista científica, saiu na revista O Cruzeiro, que era uma revista semanal daquela época. E essa revista faz parte da biblioteca do Dante Pazzanese, lá em São Paulo. O professor Dirceu, eles mediram Dirceu Vera, que todo mundo conheceu, que era considerado o melhor cardiologista do mundo até. O professor Dirceu dizia que nos índios do Xingu, do Brasil, eles não tinham achado hipertensos. Naquela época, tá? Era o Yanomami. Era uma tribo Yanomami. Muda também a genética, porque é uma doença que é poligênica. Ela tem a parte genética, tem a parte social, socioambiental, atividade física, a prevalência. Por exemplo, essa variação, no caso, citando as comunidades aí quilombolas, varia no Brasil todo. Certo. Porque o local das pessoas que vieram para cá foram diferentes locais da África. Certo. Tá? Não foi só de um local, então não é igual em todos os locais. Se a gente pegar a literatura em comunidades quilombola, vai ser diferente. Nessa comunidade nos surpreendeu o fato de ser elevado, o fato de não ser pessoas obesas. Me faz um comentário, João, até porque eu apresentei um trabalho, ganhei até um prêmio num congresso há uns anos atrás, sobre negros. A prevalência em negros ela é mais alta. Ainda é mais alta ou não? A segunda pergunta é assim, em negros é mais grave a pressão alta? O que a literatura fala é em pessoas que têm uma tendência maior que a LOD, mais grave. Alguns trabalhos mostram gravidade em negro, mas outros trabalhos não. Não. É muito... É poligênica, a genética muda muito. E aí, o fator socioambiental muda muito. Eu lembro que a gente estava discutindo na época, essa história tem 20 anos, o sal ou não o sal. E era na sal época, sensíveis, sal sensíveis. Que não eram e sal os sensíveis. Negros sal sensíveis eram os que tinham vindo das tribos Banto. Das savanas africanas. Pois é. Pelo fato de morarem em região com pouca água, o organismo dele está se adaptando a reter mais sal, retia mais água. O que se achava na época era isso aí. Mas hoje a estatística é muito... Até porque a mistura hoje é muito grande. Quando você define dentro do Brasil negro, branco, amarelo, não, na realidade a gente sabe que nós somos um país muito miscigenado. Certo. Então isso não vale mais. Não tanto. Esses conceitos que nós tínhamos há 20 anos atrás, então já mudaram. Ainda é citado um pouco mais. São citados. Muda um pouquinho a nível de medicamento.
Certo. Não, o nego responde melhor a tal medicamento que outro não medicamento, mas o que está se fazendo hoje, principalmente na pesquisa genética, é assim, tentar individualizar o tratamento. Uhum. Eu fui numa mesa redonda, participei, em que não se falava, nós estamos fazendo pesquisa genética para acabar com a hipertensão. Porque nesse tempo, já faz uns 2 anos, isso tinha quase 300 genes implicados. 300 Quase genes? 300 genes implicados. Hipertensão. Aí a individualização seria assim, para esse indivíduo aqui, ele responde melhor a tal medicamento e tal medicamento. Uhum. Para esse aqui, responde melhor a tal classe. Uhum. Então, o que a gente tem que saber? Que o hipertenso, ele precisa, primeiro, saber que ele é hipertenso, que ele precisa se tratar. Se ele se tratar, ele vai ter uma vida semelhante a quem não é hipertenso. Eu até converso com meus pacientes, olha, você se tratar, e estiver bem, você vai por 100 anos. 100 anos. Se alguém falar contigo, hipertensão, não. Hipertensão as pessoas têm, é igual o cabelo branco, um dia chega. A gente sabe porque 65% dos idosos vai ter hipertensão. Então, o importante é se tratar, e não é só o fato de tomar remédio. Tem que tomar remédio a nível que deixa a pressão normal. Isso é que eu cobro de todo mundo. O fato da gente trabalhar no consultório, tem pessoas que tomam 3 medicamentos para controlar a pressão. Aí ele toma um tempo e fala, não, todo o tempo está bom a minha pressão. Aí eu vou tirar um. Não, quando tira um, já não controla. Controlou com 3. Entendeu? Que é a média, né? É a média. 2, 3. Então, o importante é saber... Eu não conheço alguém que tome um remédio só. Eu não conheço ninguém. Pode até ter, mas dos meus eu não tenho nenhum paciente que use um remédio. Muito dificilmente controla. Para hipertensão. Aí, o importante é a pessoa saber que ele tem que fazer o tratamento, seja medicamentoso, o não medicamentoso também é muito importante, controlar os fatores de risco, controlar bem a pressão, o diabetes, peso, fazer uma atividade física. Não existe medicamento que substitua a atividade física. Não existe. Eu tenho muito paciente ali por volta dos 100 anos de idade. Certo. Não tem sedentário no paciente com 100 anos. Não tem sedentário? Não tem. Aquelas pessoas que tinham uma vida sedentária, eu não tenho paciente assim. Meus pacientes próximos dos 100 anos eram pessoas que trabalhavam geralmente com esforço, com uma atividade física maior, e eu não tenho poucos pacientes nessa faixa etária. Certo. Eu tenho muitos pacientes lúcidos acima de 100 anos de idade. Mas se você vê a vida pregressa deles, eram pessoas que não paravam, que não tinham uma vida sedentária. Então, não tem medicamento que substitua a atividade física o tempo todo. Até se você pega 2 pacientes gravíssimos, prontos para transplante cardíaco, os 2 evoluem melhor quem pratica, nem que seja uma caminhadinha muito leve. Quem praticar atividade física evolui melhor no pós-transplante. Isso é fantástico também. Tá? Então, atividade física é uma mudança, é algo que está sendo implementado, a população já está tendo consciência. João, hoje. Hoje, então, é obrigatório a academia, já que a gente é assaltado na rua. Obrigatório. Tem que praticar uma atividade física. Seja obrigatório. Academia, infelizmente, a gente está nesses... Eu falo para todo mundo, hoje é obrigatório. A academia tem que arrumar o teu horário de academia, nem que seja à noite. Bem orientada, até porque antigamente tinha uma noção de que a academia era para a pessoa fazer halterofilismo. Hoje não, é saúde. Nós temos a academia terapêutica. Certo. A academia terapêutica, de reforço muscular. Correto. Então, isso muda a vida da pessoa. De fato. Tu és o meu segundo convidado que fala que todo mundo tem que estar na academia hoje. Tem que praticar. Tem que praticar atividade física. Que bom. João, eu tinha um monte de coisas para te perguntar ainda sobre outros assuntos que eu queria discutir contigo. Sobre nossas pesquisas, sobre doença coronária, sobre hipertensão. Mas voltando à hipertensão, então os teus doentes graves usam 3, 4 medicamentos. A maioria, a grande maioria. Para controlar. A grande maioria. Então, e com essa ênfase, já que a pessoa tem que tomar o seu medicamento, tem que fazer sua atividade, controlar uma alimentação sem muita gordura, principalmente gordura saturada, evitar o que eles chamam de carboidratos, tipo refrigerante, tem que ser evitado, porque uma alimentação mais saudável, isso faz parte do tratamento. Nós temos o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Certo. Mas a ênfase é dada, mantenha seu medicamento. Mantenha seu medicamento, controle periodicamente, vá ao seu médico, faça o controle, para você ter o nível normal. Existe um monte de não um preconceito, tabu, que as pessoas falam, se você tomar um medicamento de pressão, tu vai ficar isso, vai te dar aquilo, ou então eu só tomo um remédio quando eu sinto mal.
Mas como é que você vai sentir mal numa doença que não dá sintoma? Entendeu? Você não dá sintoma. Então, você tem que conscientizar que não dá sintoma. Quando a pessoa sente alguma coisa, já está com lesão. Tipo, evoluiu o coração para insuficiência cardíaca, começa a dar falta de ar. Teve um AVC isquêmico ou hemorrágico, já é lesão também. Começou a fazer um exame de urina, dá proteína na urina, vai fazer uma avaliação tentando insuficiência renal, já é lesão também em órgão-alvo. Eu sempre falo que se não existisse hipertensão, praticamente não existiria hemodiálise. Né? Uma grande percentagem dos pacientes... O grande percentual dos doentes renais são os hipertensos que não se tratavam. E o diabético. E o diabético. Se você juntar de hipertenso e diabético, são as grandes causas de insuficiência renal, da hemodiálise. Da hemodiálise. Então, e são também as grandes causas de doença coronária. O diabético ele é considerado um coronariopata, um cardiopata. Já. Tem um trabalho que mostra que um diabético ele chega a ser quase tão grave do que o não diabético já infartou. Você tem um não diabético que teve um infarto. E você pega uma pessoa aqui que só é diabético. A evolução ao longo dos anos, às vezes, o diabético evolui até pior do que o não diabético já infartou. Diabético já infartou. E isso se ele não se cuidar. Porque são duas doenças que lesam o endotélio, ferem o endotélio. Então tá. A diabetes acelera a aterosclerose e a hipertensão também. Então, caros amigos, já que esse programa é de utilidade pública, se você é diabético, isso é uma coisa comum, se você é diabético, tem que controlar a diabetes. Se você é hipertenso, tem que controlar a hipertensão. Praticar atividade física. Se você é diabético e hipertenso, você tem um risco muito maior. Tá? Você não pode ser obeso. Então, a chamada de atenção do João aqui, eu chamo de João por causa da amizade que nós temos. Nós fazemos cateterismo junto. Há 20 anos já. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Entendeu? Trabalhamos juntos, o João foi meu monitor, e desde Santa Casa, né? É muito tempo. Muito tempo. Então, olha, o João é o meu cardiologista de referência. Eu sempre falo para a Beth, se eu passar mal, eu chamo o João. Beth é minha esposa. João, uma das minhas melhores alunas da faculdade, hoje é a gerente-geral do Einstein. Tá? E ela falou para mim que ela se sentia muito mais útil para a comunidade nessa função de gerente do que só como uma médica de consultório de ambulatório. Você, que eu considero um super médico, você agora é vice-prefeito de Abaetetuba. Você é um político. Tá? Qual a tua opinião? Quando eu quis ser político, disseram para mim, se eu for votar no senhor, eu vou perder o médico. Tá? Eu achava que eu seria também muito mais importante como gerenciando uma grande área com todo o conhecimento que a gente tem, né? E que tu tens, com todo esse conhecimento, tu és uma referência nacional dos médicos do Estado. João, me explica, tu acha que tu está hoje... enveredando por um caminho... É um caminho diferente, um caminho que nós achamos importante por causa que a nossa função como cidadão, às vezes, extrapola um consultório. Muito. Em 20 anos tratando a população, a gente tem mais de 20 mil pacientes só em um consultório, fora no setor público. Então, a gente já tem um conhecimento, uma gama de conhecimento e interagindo com aquela população. Esse conhecimento se torna necessário para a gente poder chegar e dar novas ideias, dar nova mudança, tentar fazer um outro caminho, um caminho que a gente possa seguir e melhorar a qualidade, porque a gente precisa melhorar essa realidade perversa que está acontecendo. O mundo hoje está conturbado. Certo. Seja pelo terrorismo, seja pela guerra, seja por maus políticos. Pela fome. Pela fome. Então, se cada um fizer o que pode fazer de melhor, seja dentro de um consultório, seja interagindo mais com a população, seja levando a sua ideia, vendo esse caminho, a gente pode melhorar. Não há mal que dure para sempre. A história nos mostra isso, que após as tempestades vem uma calmaria. Então, a gente espera que essa tempestade que está acontecendo no mundo já esteja numa fase final
para acalmar tanto na parte da Europa, nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo todo, no próprio Brasil. Nós estamos num período divisor de águas aqui no Brasil, num período de modernização, de nova referência, em que a gente crê que vai melhorar. A nossa tendência é melhorar e nossa função é ajudar. Então, tá. Eu creio que esse é o caminho. Então tá. Mega obrigado. Tá? Mega obrigado mesmo. Tá? Eu ainda quero ser político, tá? Eu ainda vou te seguir. Eu ainda acho que eu posso contribuir muito mais. Eu quero ganhar um prêmio Nobel por controlar a pressão alta e diabetes na região norte do país. Eu acho que tu pode começar com isso. Tá? Obrigado, João. Muito obrigado. Suas considerações finais para a gente encerrar. Muito obrigado o convite, obrigado a toda a população. E lembrar que esse dia é uma atividade pública. Vamos conhecer, vamos divulgar o conhecimento que aqui a gente passa, porque a gente pode salvar o nosso amigo, o nosso pai, nossa mãe e o nosso familiar. E cada um fizer a sua parte, a gente pode melhorar esse mundo, seja na fase individual, seja com conhecimento. E a saúde é um fator muito importante nesse propósito. Muito obrigado. Pessoal, uma semana iluminada. Um abraço lá para os meus amigos da OPME, da Unimed, e uma semana iluminada para todos nós. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.